Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero fazer mais uma oração. Você pode por um instante aí curvar a tua cabeça. Sei que você já orou bastante, já adorou. Mas nessa hora eu quero fazer uma oração específica. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração clareza. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos orar agora, apresentando ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, Pai. Senhor, obrigado por esse tempo de adoração, Senhor. Quão precioso é poder te adorar, glorificar o teu nome e engrandecer a ti. Quão precioso é, Senhor, poder render a ti louvores de gratidão, Pai. Deus, nós não apenas cantamos, mas nós profetizamos por meio dos cânticos. Nós não apenas cantamos, ó Deus, mas nós declaramos a tua grandeza, Senhor. Pai, enquanto estamos vivendo dias que o mundo, Senhor, ó Pai, tem tentado implementar sua cultura, Senhor, ó Pai, por meio de tantos meios, ó Deus, nós queremos continuar prostrados aos pés da cruz. Nós queremos continuar rendidos, Senhor, na tua presença, Senhor. Pai, não queremos, ó Deus, de maneira nenhuma viver a nossa própria vida do nosso próprio jeito, mas Deus, queremos colocar o Senhor de fato no centro da nossa vida, colocar o Senhor, ó Pai, de fato, Senhor, ó Deus, no centro, Senhor, ó Pai, do nosso coração, ó Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Diga para a pessoa do teu lado aí que Jesus seja o centro da tua vida. Pode abaixar o retorno para mim, filho? Eu sei que talvez ele vai dizer assim, mas Jesus já é o centro da minha vida. A pergunta que eu te faço é, será que de fato ele é o centro da tua vida? Jesus ser o centro da minha vida, Jesus ser o centro da sua vida, é ele reinar em todas as áreas da nossa vida. Jesus estar no centro da nossa vida é nós colocarmos Ele no controle de todas as coisas na nossa vida, nas nossas decisões e no nosso caminhar. Às vezes nós dizemos que Jesus é o centro da nossa vida, mas nós buscamos escolher em que área Jesus será o centro. Nós dizemos assim, Jesus aqui não dá, porque... Obrigado, hein, Fê? Aqui não dá, porque aqui eu não posso abrir a mão, porque eu preciso ter o controle dessa área. Então não dá para o Senhor ser o centro nesse lugar, nesse momento, nessa situação da minha vida. E ontem quando eu orava, me veio uma palavra que eu não uso de maneira diária na minha vida, ou melhor, raramente eu uso essa palavra. Então, quando uma palavra que eu quase nunca uso no meu vocabulário me vem, eu acredito muito que é o próprio Deus trazendo essa palavra ao meu coração, e aí eu comecei a estudar a palavra a respeito disso. Enquanto eu orava sexta-feira, estava orando no relógio de oração, e me veio assim a excentricidade do Evangelho. Eu falei, nossa, que palavra! Eu não uso isso no meu vocabulário diário, talvez... O João, o Marco, né, como advogados aí, use talvez as palavras mais encorpadas, né? Tem um pastor amigo meu que ele falava umas palavras difíceis. Eu falo, nossa, de onde você tirou essas palavras? Ele falou, assista a TV Senado, né? Para poder pegar umas palavras mais encorpadas. Mas aí eu fui buscar a essência dessa palavra, excentricidade é tirar do centro. Fala... O que é uma pessoa excêntrica? É uma pessoa que não anda no centro, que não anda segundo o curso, que não anda segundo como todo mundo anda. Todo mundo está andando aqui, ela gosta de andar aqui. E aí eu fui pensar a respeito do Evangelho e a respeito da palavra de Deus, eu fui entender que a palavra de Deus ela é muito excêntrica. Eu fui entender que a palavra de Deus ela nunca viveu no centro da cultura da qual ela é implantada. Nós somos pessoas que vão contra a cultura. Nós somos pessoas que vão contra aquilo que o mundo prega. Ontem, por exemplo, tinha 1,5 milhão de pessoas assistindo o show da Lady Gaga.
Estava passando na Globo, no Multishow, passando em muitos lugares. E muitas pessoas não foram a Copacabana, outras pessoas não assistiram. Simplesmente elas mudaram de canal porque elas não são todo mundo. E se todo mundo está assistindo, eu carrego valores e princípios que não cabem dentro desta cultura pregada por uma cantora que não prega valores cristãos. Então eu não vou compactuar com isso. Só que talvez se você conversar com uma pessoa que foi ao show, que esteve no show, ela vai dizer que você é um quadrado, um careta, que você é um extremista religioso, que você é uma pessoa que não vive segundo a sua época. E aí você vai dizer assim, glória a Deus, porque você observa tudo isso na minha vida. De fato, o cristão é uma pessoa que não vive de acordo com a sua época. De fato, o cristão não é uma pessoa que anda segundo o curso desse mundo. De fato, o cristão, ele prega uma verdade que é estabelecida no céu, onde poucos podem acessar essa verdade. O apóstolo Paulo vai dizer que só acessa essa verdade do céu quem é espiritual. Só acessa as verdades do céu quem de fato tem o evangelho plantado no seu coração e tem ele como centro da sua vida. Então não basta ler a Bíblia se eu não quero que a Bíblia seja o centro da minha vida. Não basta eu ler a Bíblia se eu não estiver disposto a deixar a palavra de Deus falar ao meu coração e à minha vida. Então, em um mundo que celebra o sucesso e a autossuficiência, o Evangelho de Jesus soa como uma mensagem excêntrica, soa como uma mensagem estranha e até ofensiva. Talvez muitos de nós aqui já tenham sido chamados de careta. Às vezes eu sou chamado de careta até no meio de crente. Às vezes até no meio de crente, tem crente que fala, nossa pastor, você é muito quadrado, pastor, você é muito careta, pastor, você precisa se atualizar. Tem um pastor na nossa nação que ele fala, um pastor muito famoso, que ele diz sobre isso, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa incluir algumas coisas que Jesus não incluiu, então nós precisamos atualizar a Bíblia. Se Jesus não incluiu, eu também não quero ser aquele maluco que vai incluir. Se Jesus falou que não pode, não sou eu que vou contrapor o que Jesus disse e vou colocar e falar, não, mas eu acho assim. Diga assim, o meu jeito não serve. Esses dias eu estava pregando, acho que foi no domingo passado que eu falei sobre isso, estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, pastor, eu não dizimo como todo mundo dizima, eu tenho o meu jeito de dizimar. Eu falei, nossa, que bênção, você dizima quanto? 20%, 30%, 40%, 50%, como que é? Não, eu tenho o meu jeito de dizimar. Eu falei, o seu jeito não serve. Desculpa te ofender com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ofende aquilo que nós temos como verdade estabelecida para nós, e dizer que o teu jeito não serve. Não tem o teu jeito de dizimar, tem o jeito bíblico, a não ser que o teu jeito for além daquilo que Jesus colocou como piso. Mas o mundo, ele se sente ofendido pela palavra de Deus, porque diga assim comigo, a cruz é um escândalo. Você já parou para pensar que nós celebramos um instrumento de morte? Você já parou para pensar que nós carregamos muitas vezes numa correntinha uma cruz que é um instrumento de morte? Algumas pessoas vão além, tatuam uma cruz. E quantas pessoas tatuam uma cruz, mas não sabem de fato o real significado daquela cruz? É a mesma coisa que um jovem fala assim para o pai, pai, eu quero tatuar um negócio no meu corpo que os meus amigos acham muito louco. E o pai dizia assim, o que você vai tatuar? Vou tatuar um fuzil AK-47, assim, bem bonitão. O que o pai vai dizer? Se o teu filho chegasse um dia para você e falar, eu quero tatuar aqui, um fuzil, você ia falar o que para ele? Se você for crente, você vai dizer, está amarrado. Mas aí muitas pessoas tatuam uma arma, um instrumento de morte, que é a cruz. A cruz foi um instrumento usado para matar aquele que se dizia o Messias. E para os judeus, a cruz era uma pedra de tropeço. Como alguém pode
elogiar a cruz, como alguém pode falar bem da cruz, como alguém pode tatuar uma cruz, como alguém pode carregar uma cruz, como alguém pode falar da cruz, sendo que a cruz para os judeus era uma pedra de tropeço, e como o Messias, aquele que se dizia Deus, é morto numa cruz, que Deus é esse que morre num madeiro maldito. E para os gentios a cruz era loucura. Para os gentios a cruz era um lugar de pessoas fracas, porque só os fracos morriam na cruz. Para os gentios, quem morria na cruz era uma pessoa que ou era burra, ou não tinha amigos do corre, que fazia com que eles fugissem, ou era uma pessoa maluca. E aí nós celebramos a cruz, nós falamos que a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela manifesta o poder glorioso de Deus. Há pouco nós comemoramos a Páscoa, e a Páscoa fala da morte e da ressurreição de Jesus. A Páscoa falou daquilo que muitas pessoas não haviam nem experimentado, que era a ressurreição. O Antigo Testamento tem algumas ressurreições pontuais, mas que não era explícita a palavra ressurreição. Então, quando se falava de ressurreição, algumas pessoas tinham isso como loucura. Como assim alguém que morreu pode voltar à vida? Abraão foi um dos homens que creram na ressurreição primeiro que todo mundo. Porque quando Deus fala para Abraão, dá o teu filho, teu único filho, em sacrifício, Abraão não questiona Deus. Abraão não fica apresentando para Deus as suas verdades. Abraão obedece à direção de Deus, porque Deus era o centro da vida de Abraão. Porque quem tem a cruz como centro da sua vida, não questiona, obedece. O que questiona é a natureza adâmica. Quem tem o seu próprio jeito de fazer as coisas é o Adão. Quem tem o seu próprio jeito de fazer as coisas é o descendente de Adão, é Caim. Porque Abel tinha Deus como centro da tua vida, Caim tinha ele no centro da sua vida. Na hora de entregar uma oferta, a Bíblia vai dizer que Abel entregou das primícias de tudo aquilo que ele tinha, enquanto Caim entregou um fruto da terra. Quantas vezes nós entregamos algo para Deus e achamos que estamos sendo generosos? Você nunca vai ser mais generoso que Deus. Você nunca vai conseguir ser mais generoso que Deus. Eu me lembro de um pastor, hoje é um homem muito rico. E nós éramos bem próximos, aí acabamos nos afastando, mas hoje ele mora numa outra cidade, ele nunca morou em Mogi, né? Mas nós trazíamos ele para pregar na nossa igreja sempre, que é o pastor Arão Xavier, não sei se já ouviu falar dele, mas ele falou que uma vez ele falou assim, que uma vez ele pegou Deus no susto. Ele saiu de casa determinado a pegar Deus no susto. Quem pega Deus no susto? Ninguém. Mas ele falou, aquele dia eu acho que Deus fez assim, rapaz, Ele falou, eu sempre entregava uma oferta a Deus que era R$10, R$15, R$20, entregava meu dízimo e tal. Mas na época, ele tinha um Ômega CD. Quem já ouviu falar desse carro? Na época era o Volvo da época, na época era um carrão. E ele falou que um dia antes ele mandou lavar até o motor do carro, e a esposa dele falou, nossa amor, que você lavou tão bem o carro? Que amanhã eu tenho algo para fazer com esse carro. E naquele culto, que ele era o pastor da igreja, na hora do dízimo e oferta, ele pegou, colocou no envelope de dízimo a chave do carro, o documento do carro, e jogou dentro do cesto. Falou, ai Deus, te peguei hoje, hein? O senhor achou que eu ia chegar com 10, com 20, né? E tá aí, ó, hoje eu dei o meu carro. Lógico que nós nunca vamos surpreender Deus. Deus sabe da nossa movimentação. Mas eu acredito que em alguns momentos Deus fala, uau, hoje saiu tá fora da curva hoje, hein? Uma vez eu fui visitar uma senhora, ela tinha 13 notas na época de R$1 na estante da casa dela.
E aí eu fui orar na casa dela, eu e minha esposa, e nós oramos com ela, e depois ela toda feliz, ela falou: ai pastor, olha que bonitinho aqui, ó. Aqui eu já tenho as 13 ofertas para os 13 cultos que tem no mês. Eu falei: mas se Deus mandar a senhora dar tudo num dia só? Ah não, Deus não vai mandar, Deus já sabe que é R$1 para cada culto. Então ela tinha a nota de R$1 na época, ela separava 13 notas de R$1, uma para cada culto. Às vezes nós somos previsíveis com Deus. Às vezes Deus já sabe qual vai ser a nossa oração, às vezes Deus já sabe qual vai ser a nossa oferta, às vezes Deus já sabe a nossa movimentação, porque nós somos previsíveis. Nós vivemos segundo a cultura do nosso próprio coração, que nós estabelecemos diante dele, e temos isso como alta justiça ou como verdade. E a cruz veio para quebrar tudo isso. Todo mundo caminhava num curso, e a cruz quebrou esse curso. A cruz mostrou para as pessoas que há um Deus poderoso que desceu, morreu e ressuscitou. Algo nunca visto, algo surpreendente. Mas ainda mesmo assim, muitas pessoas continuaram decididas a não crer, a viver a sua vida do seu próprio jeito, porque o jeito dele era o único jeito bom de se viver. Tem pessoas que estão há 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja, mas não leem a Bíblia, não jejuam, não dizimam. E elas vão levando as suas vidas. E na quinta-feira o profeta Júnior falou um pouco a respeito disso. Mas tudo bem, nada está dando errado, beleza, está dando tudo certo. Eu nem estou fazendo como a igreja manda, mas está dando tudo certo, beleza. Esses dias tem um amigo meu que foi para os Estados Unidos e ele gravou um vídeo no saguão, chegando lá no aeroporto dos Estados Unidos. E ele falou um negócio muito interessante nesse vídeo. Ele falou, ele tem acesso, ele vai lá para lá quase todo mês. E ele falou assim, algo me chamou a atenção hoje, a conversa na fila da imigração. As pessoas com medo de serem barradas e não entrarem. Então as pessoas estavam treinando inglês, limpando o bolso, tudo se analisando ali para não serem barradas. Pessoas que provavelmente seja a primeira vez ou segunda vez que elas estão entrando no país e elas estavam na fila com medo de serem barradas. E ele disse assim, cara, será que elas têm o mesmo medo de não entrar no céu? Será que elas estão fazendo uma análise porque a fila do céu está aqui, o portão está ali, já tem um anjo da imigração celestial esperando eles passarem? Será que eles estão revistando o bolso, alinhando o seu falar, alinhando a sua maneira de viver para conseguir entrar para dentro dos portais do céu? Ou será que elas estão no oba-oba, levando o que querem, falando do jeito que querem, achando que passarão pelos portões da imigração do céu? E isso de fato é uma verdade. Será que nós estamos fazendo uma análise nessa manhã, diante da mesa da ceia do Senhor, dizendo assim, Senhor, será que eu estou falando de acordo com a linguagem do céu? Será que eu carrego nos bolsos alguma coisa que não pode entrar no céu? Ou será que nós estamos levando a nossa vida do nosso próprio jeito, porque está dando tudo certo, está indo tudo bem, então parece que Deus está validando tudo que nós estamos fazendo, quando na verdade a cruz é um escândalo para nós. Quando na verdade nós talvez estamos como os judeus, achando a cruz uma loucura. Estamos zombando da cruz como os gentios, dizendo que só louco morre na cruz. Quantas pessoas olham para quem é dizimista, eu vou usar isso só como um exemplo, dizendo assim, cara, você dizima todo mês, você é bobo. Eu nunca dizimei, minha vida é mais próspera que a sua. Calma aí. Vai chegar o dia da imigração celestial. Que o anjo fala assim, peraí, vamos aqui, a conta bancária do senhor é tal. Nunca vi um pix do irmão. Não, mas eu sempre entreguei no envelope. Ah, claro, anjo, por favor, mostre-me aqui no telão quantas vezes o irmão foi até o cesto. Ah, não, é que eu vi a necessidade do pobre, então eu transformei meu dízimo em cesta básica. Opa, que legal, você pode me apresentar a sua Bíblia? Porque na minha não está isso. Nós vamos apresentar algumas coisas para Deus, que Deus vai falar, cara, você é mais louco do que eu. Porque você, ouvindo a verdade, sabendo da verdade, sempre caminhou contra a verdade. E a verdade não conseguiu encontrar pouso no teu coração. Então a palavra da cruz é ofensa. As pessoas se sentem ofendidas com a palavra da cruz.
porque mexem com as verdades que ela tem como absoluta nas suas vidas. Então você pode me chamar de quadrado, você pode me chamar do que você for, mas eu prefiro errar por excesso do que pela falta. Eu prefiro chegar no céu e Deus falar: meu Deus, por que você não fez isso? Fala: Deus, porque eu não podia. Não, claro que podia. Fala: mas beleza. Beleza, não senti falta, Deus. Fica tranquilo, fica tranquilo. Não, mas por que você deu tudo isso a Deus? Porque eu era um semeador, eu amava dar, não, mas nem precisava. Não, Deus, mas eu senti. Ah, beleza, beleza. Do que eu chegar no céu e Deus falar: olha, há uma falta aqui. Caiu na malha fina celestial. Puxa aí os extratos do irmão. Nunca jejuou, só jejuou quando queria trocar de carro. Toda vez que o irmão queria trocar de carro, ele jejuou. Quando tinha um negócio para fechar, ele jejuava. Porque as pessoas acham que jejum é para conquistar coisas. Não, jejum é para mudar a minha mentalidade. Só para isso. Sabe por que eu jejuo? Não é para Deus me curar, para Deus curar minha família. Eu não jejuo para isso. O meu jejum, ele me purifica, ele me santifica e me faz enxergar o mundo de maneira diferente. E aí então, no meu processo de jejum, eu enxergo Deus nas pequenas coisas. No meu processo de jejum, eu enxergo Deus já liberando a cura, algo que já estava liberado, mas os meus olhos carnais não enxergavam. Então, nós precisamos entender que a palavra da cruz, ela quebra os valores do mundo. O evangelho, ele inverte as prioridades humanas. Diga isso comigo: o evangelho inverte as prioridades. Olha que interessante, não precisa abrir. No Sermão do Monte, Mateus 5,3 diz assim: que os pobres de espírito herdam o reino. Não os autossuficientes, não os labracaia, não os cheios do fogo, não, os pobres de espírito. Aqueles que reconhecem o Senhor como Senhor absoluto de suas vidas e se prostram diante dEle. Esses herdarão o reino de Deus. Mateus 18, 22, o apóstolo Pedro pergunta para Jesus como se deve perdoar, ou como se deve perdoar. Jesus dá uma fórmula básica para ele, para que haja um rompimento de paradigmas. Jesus fala assim: você precisa perdoar 70 vezes 7. Eles tinham uma cultura diferente daquilo que Jesus pregava. Jesus olha para eles e fala assim: você precisa amar seus inimigos. Ele fala: não, mas eu amo quem me favorece, eu amo quem é do meu clã, eu amo quem é do meu grupo. Jesus fala: isso é fácil, isso é muito fácil. Você só se reúne com pessoas que você ama, você só está com pessoas que te favorecem, você só está com pessoas que te bajulam, você só está com pessoas que falam aquilo que você quer ouvir. Isso é fácil. Agora, pessoas que te confrontam, pessoas que apontam os teus erros, com esse você se afasta. Mas talvez são os que te metem o dedo na cara, é eles que vão fazer com que você adentre os portais do céu. Não é aquele que fala que você é bonitinho, que você é cheirosinho. Que quando eu vou no médico, eu tenho um médico que é muito conhecido da minha família. Mas 99,9% dos médicos que eu vou, eles nem nunca ouviram falar do Alexandre. Então quando eu sento lá, eles falam assim: meu, você vai morrer. Se você continuar desse jeito, mal um mês aí, 2 meses, você está morrendo. Ou você muda, ou você morre. Às vezes eu saio de lá e falo assim: meu, esse médico não sabe de nada. Porque não é isso que o Dr. Google diz. Esse médico não sabe de nada. E às vezes eu saio bravo com o médico. Quem já saiu bravo com o médico? Nossa, o médico aqui não tem nem amor, já fala logo na lata. Tem médico que nem a Lisa, já vai né? E aí nós nos afastamos. Nesse médico eu nunca mais volto, porque o cara é um grosso. Mas talvez é o grosso que vai te posicionar. A cruz não foi um lugar de conforto para Jesus. Lugar de conforto é em casa assistindo televisão. A cruz foi um lugar de incômodo, de morte. A palavra da cruz não pode ser uma palavra que me traz consolo. A palavra da cruz não é uma caixinha de promessas. A palavra da cruz é um espelho que mostra as minhas fragilidades.
e que mostre os meus erros. E era isso que Jesus falava. Quer perdoar 70 vezes 7, quer amar alguém, ame os inimigos. Magoei. Essa lógica divina, irmão, ela parece irracional, mas é a única que liberta. Diga assim: só a verdade liberta. Só a verdade. Meias palavras não liberta. Talvez nós vivemos dias, aí você fala assim: nossa, mas tem tantas palavras boas no YouTube. Se eu pesquisar no Google uma palavra boa para o meu dia, talvez você vai já ouvir, clicar numa palavra, alguém dizendo assim: então, irmão, Jesus ama você. Ele encontrou a frequência da tua alma. E então você fala: uau, era isso que eu precisava ouvir. Porque o pastor ontem me arregaçou. O pastor me arrebentou. Aí eu precisava ouvir uma palavra que me dá ânimo. Sabe, irmão, sabe qual é o maior ânimo que a palavra de Deus me dá e te dá? É dizer que Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós e nos colocou assentado com Ele nas regiões celestiais. Aleluia! Sabe qual é o maior conforto para a minha vida? É saber que ainda que eu expulse demônios, ainda que eu tenha o carro do ano, a casa do ano, e eu tenha tudo aquilo que eu quero, que a minha alma quer, o meu nome está escrito no livro da vida. Jesus enviou os discípulos para expulsar demônios e para curar enfermos. Os discípulos voltaram todos felizes. Uau, Jesus, você acredita que os demônios saíram? Jesus, você acredita que nós oramos e enfermos foram curados? Jesus olha e fala assim: que essa não seja a alegria de vocês. Que a alegria de vocês seja porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas hoje muitas pessoas nem sabem o que significa o livro da vida. Você sabia que você tem um livro da vida? Um diário no céu? Lembra antigamente que tinha um diarinho com cadeadinho? Um dia nós fomos viajar e minha filha quis comprar, viu lá numa barraquinha um diário que tem um cadeadinho. Nunca usou. Porque não faz parte da geração dela. Ela comprou porque alguém falou que é bonitinho, então ela comprou o diarinho, escreveu um dia, escreveu dois, hoje não sabe nem onde está a chave do diário mais. Porque não faz parte da vida dela. Mas nós temos um diário no céu, aonde é anotado tudo aquilo que falamos, fazemos e da maneira que nos movimentamos, que faz parte do nosso livro da vida. Por isso que eu não posso te julgar pelo seu livro da vida, porque eu tenho o meu livro da vida. E o meu contexto de vida, ele é diferente do seu. O que nos coloca numa condição de ser um é a palavra de Deus. Amém? A minha infância ela foi diferente da sua, a minha vivência ela é diferente da sua, a cultura dentro da minha casa ela é diferente da sua. Eu já fui uma vez, tinha um casal de jovens aqui na igreja que a gente ia na casa deles, não podia entrar de sapato. Os caras hoje, né, a gente até se sentia ofendido quando ia na casa dele, porque ele não deixava. A gente fala assim: não, mas eu vou entrar. Não, pastor, sinto muito. Na minha casa não entra de sapato. E ele era categórico naquilo, ele não tinha negociação. Eu lembro uma vez que eu fiquei assim na porta da casa dele e falei assim: eu não vou tirar. Ele falou: então o senhor não entra. E eu pensei que ele estava brincando e ele estava falando sério. Ele falou: não entra, de sapato não entra na minha casa. Eu falei: não, tá bom. É a cultura dele, eu tive que respeitar. Nós fizemos casados para sempre na casa dele 7 semanas e a gente ia até de chinelo. Porque a gente sabia que na casa dele não entrava de sapato, porque era cultura, e é uma cultura que ele estabeleceu dentro da casa dele. O que é uma cultura? É um conjunto de valores que nós estabelecemos. Ele estabeleceu isso na casa dele, ponto, e eu, para entrar lá, eu preciso respeitar. Agora nós queremos viver a cultura do céu, mas nós não queremos respeitar aquilo que Jesus falou para nós respeitarmos, que é a sua palavra. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Quem achou aí, diga amém. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar o sábio. Escolheu
precisamente o que o mundo julgou fraco para ridicularizar o que é forte. Em uma outra versão vai dizer que Deus escolheu os sábios para confundir os loucos, Deus escolheu os loucos para confundir os sábios. Deus escolhe pessoas improváveis para quebrar conceitos estabelecidos pela sociedade. Deus pega um menino de 14 anos, de 15 anos, 16 anos para matar um gigante. Todo um exército já tinha valores construídos, todo o exército já tinha princípios estabelecidos, mas Deus pega um maluco chamado Davi e coloca ele para matar um gigante. Deus pega um ignorante que não sabe nem ler e ensina-o a ler para pregar para doutores e mestres. O apóstolo Paulo está dizendo isso, a loucura que o mundo tem como loucura para Deus é sábio. Deus pega os doidos, Deus escolhe um doido como eu e como você. Você tem noção de que você é meio maluco? Olha para a pessoa do teu lado e diga que você é meio maluco. Aí talvez a pessoa vai falar, isso eu já sabia, você não precisa nem falar que... isso eu já sabia já. Mas fala sério, nós somos malucos diante dos olhos do mundo. Diante dos olhos do mundo nós somos um povo alienado, e às vezes diante até da própria igreja. Quantas vezes eu já ouvi irmão dentro da igreja dizer para o outro assim, você vai na igreja toda quinta e domingo, não, parece um fanático religioso. Irmão, me chame de fanático, mas se eu puder estar aqui, se tivesse culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu iria, porque eu estou treinando para cultuar no céu. Não adianta chegar no céu depois e falar, Deus, que dia que eu tenho que vir aqui no culto? Deus vai falar, não, aqui é todo dia, 24 horas por dia. Não, estou fora. Para mim não dá, eu tenho minhas coisas para fazer. Disseram para mim que chegar no céu é sentar debaixo de uma árvore e ser servido com um suquinho pelo anjo. Deus vai falar, onde você aprendeu isso? No céu você vai trabalhar mais do que na terra. E é interessante, não cabe para agora, mas não sei se você sabe, mas tudo que você aprende na terra será usado lá no céu. Porque nós vamos reinar com Cristo. Então trate de estudar a Bíblia. Trate de aprender mais de Deus. E tudo isso é loucura, porque é escândalo, porque exige rendição, não conquista. Por que a palavra de Deus é loucura? Porque no mundo que prega conquista, sucesso, avanço, Jesus fala, renuncia, entrega, se rende. Que valores são esses, pregado por Jesus, que contrapõe o mundo? O mundo fala, você precisa ter cada dia mais, você precisa conquistar cada dia mais, você precisa ter cada dia mais, e Jesus fala, não, você precisa dar cada dia mais, você precisa entregar cada dia mais, você precisa renunciar cada dia mais. Porque a verdade de Deus vai contra as verdades do mundo. Mas às vezes nós pegamos as verdades do mundo e colocamos debaixo do braço, falando assim, não, mas eu tenho a minha verdade. Não é bem assim, eu vou achar uma igreja que prega aquilo que eu... E aí por isso que tem muitas pessoas que às vezes vão para outras igrejas e falam, agora eu me encontrei. Claro que agora você se encontrou, porque talvez aquele lugar está falando o que você quer ouvir, mas nem sempre o que eu quero ouvir é o que de fato eu preciso ouvir ou que vai mudar a minha vida. Quantas vezes você já abriu a Bíblia e fechou assim quando você estava orando? Já aconteceu com você de buscar uma palavra de Deus? A minha Bíblia ela é meio viciada. Às vezes quando eu estou orando sozinho, eu vou contar aqui, mas nem conte para ninguém. Às vezes eu fico dando uma de maluco no quarto. Eu fico assim, eu viro a Bíblia de ponta cabeça assim, Deus me dá uma palavra. Joga a Bíblia para o ar, cai, aí, a hora que eu abro, cai lá. Raça de víbora se converte. Fala, não, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. O diabo deve estar nesse quarto aqui também, porque essa palavra deve ser para ele, não é para mim. Quantas vezes eu abro a Bíblia e falo assim, Israel, hoje tu morrerás. Eu falo, está amarrado em nome de Jesus. E eu vou abrindo a Bíblia até a hora que fala assim, o Senhor é teu pastor. Eu sabia que o diabo estava nesse quarto, agora o Senhor. E eu sei que você faz isso também. O problema é que a gente lê o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas a gente fica o dia inteiro com aquela palavra, Israel, tu morrerás. E você fala, Deus, está amarrado, Deus. Em nome de Jesus. E aí a gente não busca entender o contexto do que porque Deus falou morrerás. Nós só fechamos e repreendemos. Às vezes nós fazemos assim diariamente nos cultos. Deus fala uma coisa que a gente não concorda e fala, está amarrado. Não,
Repreendido em nome de Jesus. Sela aí, anjo. Sela isso, eu não quero ouvir isso não. Porque quando o mundo prega conquista, a Bíblia fala que a gente precisa renunciar. A Bíblia promete vida eterna, mas é através da morte do ego. Você quer ter vida eterna? Mate seu ego, mate seu orgulho, mate a tua soberba, se renda diante da cruz, oferece graça de graça e não por mérito. É interessante que na Bíblia você não precisa fazer nada para você ter o que você tem. E entenda, quando eu falo o dízimo, é só para exemplificar, você não vai ter o que você tem financeiramente só porque você dizima. O dízimo ele é proteção, a oferta é semeadura, e primícia é transbordar. A primícia ela traz um rompimento, ela rompe aquilo que está travado. O dízimo ele protege e a oferta é semeadura. Por isso nós falamos do tripé financeiro, porque eu preciso de proteção, de semeadura e transbordar. Mas às vezes eu não colho na medida que eu semeei. Isso pode soar estranho, porque às vezes eu acho que eu tenho que dar muito para semear muito. Não, eu preciso ser fiel na semeadura. Porque a produção não está na quantidade, mas na qualidade da semente. Uma semente de milho plantada dá em torno de 1.800 grãos de milho. Uma semente, você planta uma semente de milho, nasce espigas e dá em torno de 1.800 grãos de milho. Então não é pelo tanto de semente que você semeou, é pela qualidade da semente que você liberou. Então não ache que é pelo muito fazer. O evangelho não é fazer muito, é fazer com qualidade, com amor e com renúncia. O evangelho não é fazer. Não, o evangelho é se render, se prostrar. Eu estou terminando de escrever um livro, vou lançar agora, provavelmente mês que vem, sobre a comunicação do casal. Mas serve para todas as áreas na vida. Os nossos gestos comunicam. Quem já leu a passagem de Marta e Maria? Quem comunicou adoração ali, rendição e verdadeira entrega a Jesus? Marta ou Maria? Maria. O gesto de Maria, a movimentação de Maria falou mais alto do que as palavras. Ela não ficou ali, ó, santo, 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 santo. Não, enquanto Jesus pregava, Maria estava sentada aos pés de Jesus, prestando atenção em suas palavras. Enquanto Marta estava ouvindo, mas trabalhando. Ou seja, a nossa movimentação fala muito mais do que as nossas palavras. Como nós nos comunicamos diante do Senhor, como nós fazemos Deus entender a nossa comunicação. Nenhuma religião humana oferece um Salvador que morre pelos rebeldes. Você era um rebelde. Alguns ainda são, mas... mas a gente era um rebelde sem causa, a gente não tinha nem causa. Porque eu sou... Deus está sendo é nada. Mas vem cá, você que é maluco, louco, eu vou te pegar e vou te colocar para pregar agora e sentar à mesa de príncipes e de reis. Não, quantas vezes, eu acredito que isso também já tenha acontecido com você, que às vezes eu estou sentado em algumas mesas que eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Nem sei como eu cheguei, mas eu estou aqui, e eu estou sentado, e aí tem gente que fala assim, você não tem nada para falar, não, eu sou o menor na mesa, se eu falar qualquer coisa aqui, podem descobrir que eu sou tolo, porque a Bíblia diz que o tolo calado se passa por sábio. Já viu aquela pessoa que você falou assim, nossa, e aquele ali, será que é tolo ou é sábio? A hora que ele fala, você fala, é tolo. Então a Bíblia fala assim, se você é tolo, não fale nada, fica quieto, porque o calado vão achar que ele é sábio. E eu quero encerrar lendo esse versículo de novo, de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. De novo não, né? Nós lemos o 27, agora o 1 Coríntios 1, 25, que diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Aleluia! Então o evangelho ele é excêntrico, ou seja, ele não está no centro da cultura mundana. Ele está nos ensinando que o Senhor tem algo muito poderoso para realizar na nossa vida. Se alguém olhar para você e dizer assim, cara, você é crente, fala, sou com muita alegria.
Ah, mas você não pode. Tem pessoas que falam para mim, o que o crente não pode? Eu falo, o crente só não pode desagradar a Deus, tudo eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo diz isso num contexto diferente do que o mundo diz. Tem pessoas que nem conhecem a Deus e ficam falando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu me lembro uma vez que soou um meme num reality, não me lembro qual, mas de uma atriz, cantora, sei lá o nome dela, o que ela faz na vida, a Gretchen, mas que ela ficava todo dia assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso virou um meme na internet, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso vira um jargão na boca de quem não conhece Deus, porque não foi nesse contexto que Paulo estava dizendo, eu posso fazer tudo porque é Deus que me fortalece. Não foi nesse contexto. O que Paulo estava dizendo eu sei passar necessidade, e eu sei ter em abundância. Eu me movimento tanto no campo da escassez, como no campo da abundância, então eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ou seja, eu posso transitar num ambiente de escassez e de abundância, porque é o Senhor quem me anima e que me fortalece. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então diga assim, o Evangelho, ele é forte para a minha vida. Amém? O Evangelho é a cruz pura para mim e para você. O Evangelho, ele contrapõe a cultura deste mundo. Então quando alguém disser para você assim, a cruz é um escândalo, você fala sim, mas também é símbolo de ressurreição e vida. Eu preciso ensinar a minha casa os valores de Cristo. Eu preciso ensinar a minha família que renunciar por Ele vale a pena. Eu preciso ensinar a quem me ouve que dar a outra face é necessário, que andar a próxima milha é necessário. Eu preciso te ensinar, e não tem como eu fugir desse ensinamento e te dizer que a tua verdade para Deus não serve. A semana passada eu falei aqui sobre conhecereis a verdade e a verdade. Mas sabe qual foi o questionamento de Jesus para os judeus? A verdade não encontra pouso dentro de você. Sabe qual foi a chateação de Jesus com os judeus? Você sabe a continuação da conhecereis a verdade vos libertará? Aí ele vai dizer assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo 32, versículo 36, versículo 32, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É bonito esse texto, sim ou não? Só que o versículo 44 diz assim, Jesus olhando para os judeus falando assim, vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem, a verdade não encontra pouso em vocês. Irmão, olha que pesado que Jesus diz aos judeus. Os judeus estavam dizendo assim, nós somos filhos de Abraão, e Jesus falando, filho de Abraão? Sendo que a verdade não encontra pouso dentro de vocês, que filhos de Abraão são vocês? Mentira! E vocês falam daqueles que exercem paternidade sobre vocês, que é o diabo. Em casa nós temos um jargão, se eu pego a minha filha meio dúbia lá numa fala, eu falo, olha lá, o que diz em João 8,44, ela já sabe. Ai papai, não vem falar. João 8,44, o que você fala não é verdade. E se você não fala a verdade, você está de acordo com aquele que exerce uma paternidade sobre a sua vida, que é o diabo, porque ele é o pai da mentira. Então se eu vivo debaixo de uma mentira, quem exerce paternidade sobre a minha vida, o que não é o diabo. E é esse o contexto de João 8. Os judeus chegaram para Jesus dizendo, nós não te reconhecemos como Messias. Jesus falou, claro que não, a verdade não encontra pouso em vocês. Então que nós possamos dizer para Jesus nessa manhã, Senhor, encontre pouso com a sua verdade dentro de mim. Amém. Você já ministrou com alguma pessoa que a pessoa saiu falando para você assim, uau, que palavra que você falou, eu vou fazer aquilo que você disse. E você saiu até assim, oh, que legal, foi produtiva a conversa. Aí uma vez eu ministrei com um empresário, 3 horas ministrando com ele. No final ele disse assim, pastor, tudo que você falou não me convenceu. Eu falei, glória a Deus, porque eu não falei em palavras persuasivas. Se o Espírito Santo não ministra ao teu coração, eu posso ficar aqui, irmãos, até meia-noite pregando para vocês e nada muda.
Porque se o Espírito Santo não ministrar o teu coração ao meu coração, eu posso ouvir pregação todo dia. Se o Espírito Santo não encontrar pouso dentro de mim e dentro de você, eu posso ficar falando para você, perdoa, 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 perdoa. E você vai apresentar milhares de argumentos para não perdoar. E você não está errado, você está certo. Argumentos verdadeiros, porém, a cruz quebra todos os nossos argumentos. Porém, a cruz vai dizer assim, você está certo. Agora pegue todos os seus argumentos, crucifica e perdoa o inimigo. Eu não dizimo, sabe por quê? Porque as minhas contas não fecham no final do mês. Deus vai falar, cara, você está certíssimo. Eu estou aqui olhando para a tua planilha financeira e você está certo. Mas vamos contra a cultura, rompa com a cultura. E você vai viver de uma abundância dos céus. Então eu gostaria que você se colocasse em pé para nós orarmos. Uma vez eu estava andando no mercado e eu tinha uma camiseta que tinha um desenho de uma cruz e estava escrito eu crucificado nessa cruz. E uma senhora me parou no mercado e falou assim, olha, desculpa a minha curiosidade. Eu já passei por você umas 3 vezes e a sua camiseta me chamou a atenção. O que significa essa cruz com escrito eu e um prego no meio do eu? E aí eu tive a oportunidade de pregar para aquela senhora dentro do mercado. Falei, essa camiseta aqui, ela fala da cruz de Jesus, onde o nosso eu deve ser crucificado. E ela falou, nossa, eu nunca tinha ouvido isso. Eu falei, agora a senhora não é mais inocente. Agora a senhora ouviu a verdade. Às vezes nós temos a oportunidade de mostrar a outros o benefício da cruz na nossa vida. Mas às vezes na roda de amigos nós temos vergonha de falar. Às vezes na roda de amigos nós acabamos concordando, é verdade, vocês estão certos. Uma vez eu fiquei pensando a respeito disso, tudo que nós construímos aos domingos aqui, às quintas-feiras aqui, às vezes uma pregação de YouTube desconstrói tudo. E talvez você se escandalize, mas eu não ouço pregação de YouTube, nenhuma. Porque às vezes aquela pregação do YouTube desconstrói algo que Deus está construindo dentro de mim. E a pessoa que está pregando, ela vive numa cultura diferente, num contexto diferente. E às vezes pela minha inocência, eu pego aquilo porque eu quero trazer como verdade para o ambiente que eu estou vivendo e não cabe. E aí eu fico mal porque aquela pregação de YouTube foi tão boa, mas a minha realidade e a realidade do qual eu tenho vivido é tão diferente. Foi isso que Jesus fez, Ele trouxe uma realidade do céu. E Ele se aculturou aquelas pessoas, Ele viveu a cultura daquelas pessoas. Então que nós possamos ouvir essa verdade de Deus e falar, Senhor, que a Tua palavra ela seja um balizador na minha vida. Que a Tua palavra, ela seja um direcionador para a minha casa. E que a verdade de Deus, irmão, ela encontre pouso no meu e no teu coração. Amém? É loucura. Não, deixa ser loucura. Não tem problema. Eu quero viver as loucuras do reino. Eu quero viver as loucuras do céu. Eu quero viver as loucuras que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo, ele era o maior louco da face da terra. Onde o apóstolo Paulo chegava, ele criava um rebuliço, porque ele pregava a verdade que confrontava as mentiras. E ele não era bem aceito por isso. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, eu quero te ver no céu, irmão. Que eu tenha um ingresso. Você já foi a algum show que você estava com ingresso no bolso? Quem já foi em algum show com ingresso no bolso? Você fica tranquilo na fila, né? Agora tem aquelas pessoas que deixam para comprar o ingresso na porta. Não é? No céu não tem cambista não, irmão.
Não acha que você chegar lá na fila do céu e falar, puxa, eu estou sem meu ingresso para entrar, vai aparecer lá um cambista, um anjo cambista falando assim, vem cá, eu consigo para você um acesso pela porta lateral. Não, não vai ter isso no céu, irmão. Isso tem que ser uma realidade pregada dentro da nossa casa. Isso tem que ser uma realidade pregada para os nossos amigos, e não como um extremista religioso, mas alguém que carrega uma verdade de Deus. Amém? Eu não sou extremista religioso, eu sou alguém que carrega a verdade de Deus. Tenho falhas, tento moldá-las todo dia, de acordo com a palavra de Deus, mas há uma natureza adâmica em mim, que tenta todo dia me desviar do propósito, e eu tento todo dia afogar essa natureza, dizendo que Cristo viva, e que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu quero fazer essa oração nesta manhã, porque nós estamos diante de uma mesa de ceia, e a mesa de ceia é para pessoas imperfeitas. A mesa da ceia não é para os santos, sacrossantos, para anjos, não. A mesa da ceia ela é inclusiva, ela inclui o pecador, o traidor, o mentiroso, mas leva eles tudo ao caminho que converge na cruz. E a mesa da ceia todo mês é uma oportunidade de Deus falar assim, ó, estou te apresentando a verdade, que a verdade encontre pouso em você, que a verdade encontre pouso em mim nessa manhã. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus,